Certo? Então, vamos começar. Boa noite, como eu sempre, né? Meu nome continua sendo Everton e nós vamos falar de Geografia Física. E hoje o nosso assunto vai ser conceituação e caracterização climática. Ou seja, a gente vai falar principalmente sobre o clima, não especificamente sobre cada clima, isso a gente vai ver bem mais detalhadamente à medida que nós vamos seguindo. Nós já estamos mais ou menos na metade da nossa matéria total do ano, até porque nós temos agosto, setembro e outubro e um pouco de novembro, só até o Enem, né? Então, estamos quase na metade já do nosso conteúdo. Mais para frente nós vamos ver especificamente os climas, mas agora a gente vai ver principalmente como ele é caracterizado, né? Como que a gente vai chegar na análise que a gente quer fazer futuramente, certo? Então, a primeira coisa que é importante deixar claro aqui é a diferença de tempo e clima. Muitas pessoas encaram como se fossem sinônimos. Eu não consigo me ver. É normal? Vocês estão me vendo? Nem é importante também, mas o importante é o Sim. áudio. Sim. Então, tá bom. Uma coisa importante de ficar clara é a diferença de tempo e clima. Muitas pessoas consideram como se fossem sinônimos, mas não são. Se alguém te perguntar o clima, você vai saber que ela está falando sobre o tempo, porque senão é um babaca que vai ficar corrigindo ela, né? Ou seja, também, não tem problema. Bom, sempre bom aprender, né? Mas se alguém te perguntar o clima, o que ela está querendo, o que você realmente deveria falar geograficamente correto, seria a gente estar no clima tropical de altitude, porque o clima não muda, pelo menos por um clima mudar, precisa de muito tempo. Ele é feito por uma análise do tempo de pelo menos 30 anos, então o clima é uma constante. Nós estamos sempre no mesmo clima. Enquanto o tempo já são as variações diárias, né? O que está acontecendo agora na atmosfera? Então, se alguém te pergunta o tempo, você vai falar: tá chuvoso, tá nublado, tá 27 graus, tá. Vocês entenderam, né? E o E as clima horas? pode ser também, as horas, mas no contexto geográfico seria esse. E o clima vai ser uma coisa fixa, uma coisa que resulta da análise habitual desse tempo por muitos anos. O clima vai se manifestar na atmosfera, que é a parte gasosa que envolve a Terra. A atmosfera é muito enorme, então ela tem que ser dividida em várias camadas. Nós vamos ver aqui cada camada delas um pouquinho para frente, no próximo slide, né? E a atmosfera ela é essencial para vários motivos. Primeiro, a manutenção da vida na Terra, né? Ela vai concentrar os gases que nós precisamos para respiração. Nós precisamos de oxigênio, né? Nós respiramos também o nitrogênio, mesmo que nós não precisemos necessariamente dele, mas nosso pulmão precisa desse volume. Nós respiramos o gás carbônico. Então, os gases estão todos aqui na atmosfera. Também vai ser o filtro de raios solares. Nós temos, né, a camada de ozônio, que nós vamos ver um pouco mais para frente, mas vocês já devem conhecer, se fala muito sobre isso, que vai impedir que os raios solares cheguem diretamente para a gente, na superfície terrestre. E se não houvesse essa camada de ozônio, não houvesse atmosfera, os raios solares deixariam a vida na Terra impossível de acontecer, porque seria milhares de graus. Por exemplo, na exosfera, a temperatura chega a 1.000 graus, que lá tem menos densidade do ar, né? O ar é tão rarefeito que lá não tem como nem ter combustão, fica tipo 1.000 graus, mas não explode, não queima, porque não tem como. Vocês sabem que para o fogo precisa de oxigênio, e lá não tem. Então, mesmo sendo tão quente, não acontece nada. E seria do mesmo jeito aqui na superfície da Terra. Nós não conseguiríamos sobreviver. Um exemplo é Vênus, que é extremamente quente. Nós não conseguimos sobreviver lá, porque ela não tem atmosfera desenvolvida como a da Terra. Também vai proteger a Terra de corpos estranhos. Quando um corpo estranho, no caso um meteoro, atinge a Terra, o choque dele com o ar vai fazer ele se partir em milhões de pedaços. E esse atrito ainda vai causar ele a entrar em combustão, então vai fazer, né, as bonitas estrelas cadentes. Então,
que na maioria das vezes vão se desintegrar antes mesmo de atingir o solo. Além disso, vai conservar o calor terrestre. Se não houvesse essa camada, ia acontecer que nem na exosfera que eu falei. Porque lá a temperatura, o sol, a radiação solar é muito intensa, mas não há nada que conserve esse calor para entrar em combustão. E não tem oxigênio lá para fazer isso. Ia ser mais ou menos assim aqui onde a gente está. Os raios solares iam atingir diretamente a gente, mas nada ia conservar esse calor aqui. Então, o ar, as nuvens vão conservar esse calor na temperatura que a gente precisa para a sobrevivência, né, humana. A composição da atmosfera vai ser 78% nitrogênio e 21% oxigênio. Isso aqui dá 99%. O restante é feito por outros gases, mas o principal deles é o argônio, que é 0,9%, né? E os outros 0,1% vão ser carbono, nitrogênio, hidrogênio. Então, não, nitrogênio é 78, né? Carbono, hidrogênio, calma, gás carbônico, hélio, ozônio, que vai ser o restante, né? Então, isso é muito importante. A maior parte da composição da atmosfera é nitrogênio. E depois oxigênio, 21%. Como eu falei aqui, né, temos as camadas da atmosfera e nós vamos ver cada uma. Temos a troposfera, que é a mais superficial aqui da gente, né, onde a gente está. Acontece a maior parte das coisas aqui. A estratosfera, onde nós vamos ter os balões atmosféricos, a mesosfera, onde nós vamos ter a queima dos corpos estranhos, porque lá tem suficiente oxigênio para entrar em combustão. A termosfera, que vai ser conhecida também como ionosfera, e vai gerar a aurora boreal justamente por isso, nós vamos ver daqui a pouco, e a exosfera, onde fica a maioria dos satélites. A troposfera vai ter entre 8 e 11 quilômetros de altitude. 8 quilômetros nos polos e 11 quilômetros na linha do Equador. Por que disso? Porque o ar frio, ele é muito mais denso, né? Vocês já sabem isso da física. Quando as coisas estão mais frias, as moléculas vão se concentrar, né? Elas vão estar mais próximas umas das outras. E assim, a mesma massa vai ficar num espaço menor. E muita massa em pouco espaço, densidade. Então, o ar nos polos é mais denso, por isso a troposfera vai ser menor lá. E no Equador é o contrário, né? A agitação das moléculas em lugares quentes vai fazer com que seja necessário muito espaço para a mesma massa, menor densidade, então vai ser maior a troposfera na linha do Equador. A temperatura vai diminuindo com a altitude até a tropopausa. A tropopausa vai ser a linha que vai dividir a troposfera da estratosfera, tá? Então, à medida que nós vamos subindo aqui na troposfera, a temperatura vai decrescendo. Isso por causa que o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. E na troposfera vão acontecer os principais fenômenos atmosféricos ligados ao clima e ao tempo, como as massas de ar, como as chuvas, as nuvens, as a temperatura, vai tudo acontecer aqui, na troposfera. A partir disso, quando nós chegamos na tropopausa, nós vamos ter a estratosfera. A estratosfera vai ser desde a tropopausa até 50 quilômetros de altitude. Na estratosfera, bem no começo dela, vamos ter a camada de ozônio, que vai ser um dos principais responsáveis por filtrar, né, os raios solares. Depois nós vamos ter a mesosfera, que vai dos 50 aos 80 quilômetros. E lá a densidade do ar e a temperatura são extremamente baixas. Lá a temperatura chega a menos 90 graus. E nós vamos ter, a partir disso, de 80 a 500 quilômetros, a maior camada da atmosfera que nós vamos ter, que é a termosfera. Ela tem 420 quilômetros de extensão, né? De 80 a 500 quilômetros. Lá a radiação solar, lembra que lá tem o ar é muito rarefeito? Muito baixo. A radiação solar vai ser quase direta nesse lugar. Essa radiação vai formar íons. Vai formar íons nas moléculas que nos átomos, né, vai constituir a termosfera, que também por isso vai ser chamada de ionosfera.
E nessa camada vai acontecer as auroras boreais e austrais, né? Boreal no norte, como a gente já viu, quando a gente estudou cartografia, austral no sul. A aurora boreal vai ser quando, e a austral vão ser quando os raios solares, a radiação solar, vem e é presa na termosfera, né? Formação de íons, as ondas solares. E nós vamos ter a exosfera a partir dos 500 quilômetros, é onde vão estar os satélites, né? A maioria deles, pelo menos. Lá tem quase nada de ar, é uma atmosfera bem rarefeita e temperaturas muitíssimo baixas, já é quase o espaço, né? Além da atmosfera, que vai ser onde acontece o clima, a gente tem que saber os elementos que estão relacionados ao clima. O que forma esse clima? As principais vão ser a temperatura, umidade de chuvas, pressão atmosférica e massa de ar. A temperatura vai ser ocasionada principalmente pela radiação solar. Então, parte dessa radiação solar vai ser refletida, ou seja, não vai aquecer a Terra. Então, bateu, saiu, não aqueceu a Terra. Mas outra parte vai ser absorvida. Essa parte vai ser absorvida, vai nos aquecer, vai fazer a temperatura. Ela vai ser absorvida principalmente pelos gases da atmosfera e pelas nuvens. Nós temos também outro fator, a umidade, que vai ser basicamente a água, né, na atmosfera, o vapor na atmosfera. Vai depender de vários fatores, como latitude, altitude, massas de ar e corrente marítima. E a umidade absoluta vai ser medida pela massa de água sobre a massa do ar. Se vocês já viram a previsão do tempo no seu celular, vocês sabem que mostra lá uma porcentagem de umidade. Essa porcentagem é a umidade absoluta. Vai ser a massa de água em acho que só um segundo. Medida em gramas. A massa de água medida em gramas e a massa do ar medida em quilogramas por metro cúbico. Com essa umidade absoluta, nós vamos ter um ponto, um limiar, que vai ser chamado de ponto de saturação. Esse ponto de saturação vai ser quando a concentração de vapor no ar vai ser tão alta que não vai resistir mais, então vai se condensar. Ponto de saturação também é chamado de ponto de orvalho. Talvez seja importante anotar isso, porque pode usar como sinônimo, você não vai saber o que está se referindo, né? Ponto de saturação, ponto de orvalho, é o ponto que a umidade na atmosfera está tão alta que ela não consegue mais ficar na forma de vapor, mas ela se condensa. E vamos ter as chuvas. Outro fator do clima, precipitação líquida. Nós também temos também a precipitação sólida, como a neve, né, e o granizo, mas aqui a gente vai falar principalmente sobre a precipitação líquida, que vai acontecer no contato entre uma nuvem saturada, que nem nós vimos aqui, chegou no ponto de saturação, está 100%, é vapor, não é mais gás, né? E o ar frio. Quando o ar frio vai se encontrar com essa nuvem saturada, essas moléculas de água que já estão separadas vão se condensar ainda mais e elas vão cair. Pode ser de 3 tipos de chuva: convectiva, frontal e orográfica. Nós vamos falar no próximo slide dos tipos de chuva. E outro ponto, pressão atmosférica, que vai ser o peso da coluna de ar que nós vamos ter sobre a gente. A pressão atmosférica no nível do mar geralmente é considerado como 1 atm, uma atmosfera. À medida que nós vamos em altitudes mais elevadas, nós vamos ter a diminuição dessa pressão e nós também vamos ter uma diminuição da pressão em relação a onde a gente está no globo. Lugares de menores latitudes, ou seja, próximo aos polos, nós vamos ter uma pressão levemente menor. Por quê? Alguém sabe me dizer o porquê? Que próximo ao Equador as pressões vão ser menores? Pior que eu já ouvi falar que é menor e tal, mas eu nunca soube o porquê. Então, o porquê é o mesmo motivo das camadas que eu falei lá no começo, quando eu estava falando
troposfera, porque o ar aqui ele é mais leve, porque ele é mais quente, enquanto o ar nos polos vai ser muito mais frio. Então ele vai ser mais denso, mais pesado, assim, se posso dizer isso sem algum físico reclamar comigo. Então, esses barômetros vão medir a pressão atmosférica, que se você medir aqui, vai dar uma quantidade, se você medir na mesma altitude, no polo norte ou no polo sul, vai dar uma pressão diferente. Se você medir a mesma, aqui nessa mesma latitude que a gente está, mas no topo de uma montanha muito alta, lá vai ser menor. Se você medir lá no Rio de Janeiro, vai ser uma pressão maior, porque lá tem mais ar em cima deles, né? A gente está um pouco mais alto aqui em Minas Gerais, então tem menos ar em cima da gente. Numa montanha, menos ainda. E esse ar pode ser menos denso, como é o caso das zonas intertropicais, ou pode ser mais denso, como é o caso dos polos. Outro ponto importante que são os elementos e fatores do clima são as massas de ar. Elas vão ser movimentadas pela pressão. Então, como eu falei, a pressão vai ser mais alta aqui e mais baixa nos polos. Por isso que vão acontecer muitas massas de ar se deslocando dos polos para os trópicos. Porque o ar vai se deslocar de onde está... Não, ao contrário, né? O ar frio vai descer e o ar quente vai subir. E isso vai ser constante, porque esse ar vai se aquecendo quando está na superfície, vai esfriando quando está muito alto. Isso vai fazer massas de ar que vão movimentar essa atmosfera, né? Que vão causar também os ventos, trazer a umidade do oceano, chuvas, né? Agora, os tipos de chuva que eu falei que eu ia comentar com vocês. Nós vamos ter as convectivas, que são as chuvas de verão, sabe? Aquelas chuvas bem curtas, que acontecem do nada. O que acontece nessas chuvas de verão? O ar, nos dias quentes, vai se condensar quando entra em contato com o ar frio. O ar frio está muito alto. Esse ar quente que está aqui, está cada vez mais quente, vai subir e lá no alto, vai encontrar com o ar frio e isso vai fazer as moléculas se juntarem mais e precipitarem, né, com condensação. São intensas e curtas e com maiores probabilidades de raios e trovões. Nós vamos ter também as chuvas frontais, que são aquelas chuvas que duram muito tempo. Aquelas tipo chuvas de maio, chuva de maio, março, abril, assim, que duram dias, sabe? Elas vão ser menos torrenciais, ou seja, menos fortes e mais duradouras. Vai ser pelo encontro de uma massa de ar fria e uma quente. Acontece nessas transições de verão para o inverno, porque está chegando uma massa de ar polar que está entrando em contato com essa massa de ar equatorial, uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Essa massa de ar quente vai subir e a massa de ar fria vai descer. Esse encontro delas vai fazer com que haja chuva. Nós vamos, nós vamos também ter a chuva orográfica, que vão ser as chuvas próximas a montanhas, né, ou qualquer relevo muito expressivo. Principalmente, principalmente não, sempre vai acontecer por causa do relevo. Essas chuvas orográficas também podem ser chamadas de chuva de altitude, chuva de relevo também. Por quê? O deslocamento horizontal do ar, pensa que tem uma montanha, aqui tem uma montanha. Vai ser assim mesmo, vocês conseguem ver? Eu não estou me enxergando, mas espero que sim. E aqui está vindo a corrente de ar. A corrente de ar está chegando, e aqui ela vai ter que subir, ela está quente. Ela está quente, meio úmida. Quando ela chega próxima à montanha, para ela poder passar a montanha, ela vai ter que subir. Quando ela sobe, ela vai se esfriar. Essa corrente de ar que já está saturada vai esfriar. E isso vai condensar as moléculas e causar chuva. Essa área aqui vai chover. O outro lado da montanha vai ir só o ar seco, porque a chuva já choveu lá, né? Foi bem errado linguisticamente que eu falei, a chuva choveu, porque, né, é um sujeito inexistente, mas espero que vocês tenham entendido.
essa região onde vai chover, nós vemos aqui, essa região aqui, nós chamamos de barlavento, que vai barrar, vocês podem entender assim, vai barrar o vento, barlavento. Então, lá vai chover. E a parte seca vai ser o sotavento. Isso vai acontecer, por exemplo, no Nordeste. Lá temos o clima semiárido no sertão, justamente porque nós temos o Planalto da Borborema, que vai impedir o ar úmido de seguir para o interior do continente, lá para o interior do Nordeste. Então vai chover bastante na costa nordestina, por isso que quem vai para a costa do Nordeste, para o litoral do Nordeste, pode ir pensando que lá vai ser sertão, mas nem é, porque lá temos chuva também. Lá nós vamos ter o clima tropical litorâneo, né? Enquanto isso, do outro lado do Planalto da Borborema, nós vamos ter o sertão. Frio não, seco, desculpa. Os fatores do clima, nós vamos ter a incidência de radiação solar, altitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas. A incidência de radiação solar, ela vai ser maior na linha do Equador. Vocês lembram do globo? Aqui, aqui nós conseguimos ver que não temos a inclinação, mas vocês sabem, né, que as zonas próximas ao trópico, entre os trópicos e próximos ao trópico do Equador, vão ser mais quentes porque vai ter maior incidência de raios solares lá. Então, maior a latitude, menor a temperatura, certo? Menor latitude, ou seja, mais próximo do Equador, maior temperatura. Longe do Equador vai ser maior latitude, menor temperatura. Espero que vocês lembrem disso quando a gente falou sobre cartografia, né? Das latitudes, da longitude também. Então, menor latitude, maior temperatura, inversamente proporcional. A altitude também vai ser inversamente proporcional. Maior altitude, menores temperaturas. Por quê? Quanto mais alto está a região que nós vamos analisar, mais rarefeito é o ar. E o ar rarefeito vai ter dificuldade de trocar calor com as correntes, né? Então, maior altitude e menores temperaturas. Por isso que tem neve nas montanhas, por exemplo. Por isso que regiões montanhosas são mais frescas do que aquelas próximas ao nível do mar. Continentalidade e maritimidade. Não tem a ver com corrente maritimidade, tá? Continentalidade e maritimidade tem a ver principalmente com a umidade. Por quê? A água, vocês já devem ter visto isso em física também, o calor específico dela, a água vai reter calor com bastante facilidade. Enquanto isso, a areia não vai conseguir. Por isso que regiões próximas à costa, né, próximas ao mar, ao oceano, próximas a lagos também, ou regiões mais úmidas no geral, nós vamos ter uma menor amplitude térmica diária. Em uma região costeira, se está frio, vai ser frio o dia todo. Se vai ser calor, vai ser calor o dia todo. Não sempre a mesma temperatura, mas no geral é isso. Enquanto isso, mais para continente, né, longe do mar, nós vamos ter a continentalidade, que é o contrário. Regiões com menos essa presença da água, vamos ter uma amplitude térmica muito expressiva. Aqui, por exemplo, nós estamos longe da costa, nós estamos longe do oceano. O dia aqui quase sempre é quente. Hoje a máxima acho que foi 25 graus. E a mínima, 6 por aí, né? Nós temos uma amplitude térmica muito elevada aqui nós onde moramos. Até no verão, às vezes, faz frio de madrugada. E até no inverno, faz calor durante o dia. E isso é intensificado principalmente em lugares com menor umidade, como os desertos. Nos desertos, nós vamos ter noites muito geladas e dias muito quentes. Outro fator são as correntes marítimas. Assim como o ar se movimenta, porque tem diferentes temperaturas e pressão, né? O mar também vai se movimentar, o oceano também vai se movimentar como um todo. Isso vai levar a correntes marítimas quentes e frias.
pelo mundo. E essas correntes vão interferir também no clima. As correntes quentes vão amenizar temperaturas em regiões frias. Eu posso dar um exemplo disso. De uma corrente quente que ameniza temperaturas em regiões frias. Se você for olhar na mesma latitude, que nós temos, por exemplo, o Canadá. O Canadá faz bastante frio. Na mesma latitude, nós vamos ter, por exemplo, a Suécia. A Suécia não faz tanto frio, faz também bastante frio, mais com a altitude, mas a Islândia. A Islândia está tipo aqui em latitude e o Canadá está aqui. Claro, o Canadá é muito grande, né? Mas a região, por exemplo, do sul do Canadá, onde faz fronteira com os Estados Unidos, lá onde ficam as principais cidades, no Canadá vai ser muito frio. E na Islândia vai ser bem frio, mas não tão frio quanto seria se não tivesse essa corrente marítima quente que vem do Equador. Essa corrente quente vai amenizar bastante os invernos da Islândia. Os invernos da Islândia já são extremamente frios, mas se não tivesse essa corrente, seriam ainda mais. E também vão aumentar a pluviosidade em regiões quentes. As correntes frias, no caso. Ou abaixar também. Temos desertos formados por correntes frias. Meu Deus, já? Tá bom. Onde eu tô? Onde eu tava? O que houve? O que houve? Não sei também. Tá certo, né? Nós vamos ter correntes frias que vão causar desertos. Por exemplo, o deserto do Atacama na costa do Peru e do Chile. O deserto da Namíbia, na parte sul da África. A dinâmica dos ventos. Eu não lembro quantos slides faltam. E faltam alguns ainda. Vocês me avisam quando estiver faltando, tipo, 2 minutos, 1 minuto e meio? Sim. Por favor. Obrigado. E aí a gente vê até onde a gente vai e depois a gente continua na próxima aula. Os ventos são causados por variações na pressão atmosférica, resultado do aquecimento desigual da superfície e da atmosfera. Então é aquilo que eu falei. Aquecimento vai fazer o aquecimento do lugar, um lugar quente vai ter uma densidade menor do ar e uma pressão menor. E o ar mais frio vai ser o contrário. Esse ar frio vai descer e quando ele desce ele se aquece. Então ele vai subir. E o ar quente vai esfriar e vai descer. Então, quando ele esfria, né? Então esse movimento vai causar os ventos. Nós vamos ter, eu vou mostrar para vocês no próximo slide a dinâmica dos ventos. Mas principalmente esse conceito é o básico. O ar vai se deslocar. Esse é bom vocês lembrarem. Das pressões altas para as baixas. Então, um lugar de alta pressão para um lugar de baixa pressão. E os ventos vão convergir para as zonas globais de baixas pressões, ou seja, pequenas latitudes. Certo? Lembra que a zona do Equador tem uma pressão mais baixa porque o ar é menos denso. Então, as zonas globais de baixa pressão são as zonas próximas ao Equador. Nós vamos ter a circulação geral da atmosfera ocasionada por esses dois principais conceitos. Circulação primária, que nós vamos ter as células de Ferrel, as células de Hadley e a célula polar. Que basicamente quer dizer que as células, aqui na célula de Hadley, por exemplo, são as células tropicais, intertropicais. O que vai acontecer? Lembra que o Equador é uma zona de baixa pressão, por causa do ar menos denso. O vento vai da alta pressão para baixa pressão, então o vento vai tender a ir para o Equador. Então, o ar dos trópicos, das regiões tropicais, das regiões temperadas, vão tender a ir para o Equador. Mas outra coisa que vai acontecer vão ser as células de Ferrel, que vai ser motivadas pela rotação terrestre também. Então, quando isso acontece, vai ocorrer quando a célula de Hadley vai para o Equador,
vai acontecer um movimento oposto vindo da célula de Ferrel, que vai fazer um movimento contrário em direção aos polos. E nós vamos ter as células polares que vão, que o vento, o ar, vai sempre se mover em direção longe do polo, né? E circulação secundária, que nós vamos ter em regiões próximas ao oceano. Não sei se vocês já repararam, mas a brisa, durante o dia, a brisa marítima, vem no seu rosto. E à noite, vai em direção ao oceano. Por que isso acontece? Durante o dia, o ar quente vai fazer a pressão da terra estar baixa, a pressão na praia vai estar baixa. E na água, que vai conservar a temperatura mais fria, né? O ar vai estar mais frio, então a pressão vai estar mais alta. Como o ar vai sempre da pressão alta para baixa, nós vamos ter o deslocamento de ar. Esse deslocamento de ar vai ser a brisa. À noite vai acontecer o contrário, porque a água que vai conservar a temperatura muito bem, vocês lembram disso, vai manter um ar mais quente do que o ar da praia, o ar que está no continente. Por isso, lá onde está o ar frio, nós vamos ter alta pressão e no mar, baixa pressão. Deslocamento do ar vai ser a brisa noturna. Nós vamos ter também os monções, que são parecidos com grandes brisas, muito grandes mesmo, muito expressivos e causam muitos estragos, principalmente no Sudeste Asiático. Por quê? Nós vamos ter o Himalaia lá, né? Montanhas muito altas. Durante o verão, os ventos úmidos vão chegar do oceano e vão ser barrados pela cadeia do Himalaia e vão esfriar, porque as montanhas têm neve, né? Muito fria. Então vão esfriar, e quando o ar quente esfria, o ar úmido vai esfriar, vai acontecer a condensação, que a gente falou várias vezes hoje, e vai ocasionar muita chuva. Chuvas torrenciais vão causar muitas enchentes em todo o Sudeste Asiático. No inverno vai acontecer o contrário, porque nós vamos ter uma área de... o vento quente que foi preso no continente vai sair, o ar quente vai sair, vai em direção ao mar. Nós vamos ter, então, ventos secos saindo do continente em direção ao oceano. Vamos falar sobre as zonas térmicas da Terra. Nas massas de ar, já está acabando mesmo. É importante falar que as massas de ar podem ser classificadas como oceânicas ou continentais e também tropicais, temperadas ou polares. Depende de onde elas vêm. Geralmente, as massas continentais são secas e as massas oceânicas são úmidas, né? Meio óbvio, o oceano é úmido, o continente é seco. Mas temos uma exceção, que são nas florestas equatoriais grandes, como a Amazônia. Se não tivesse a Amazônia, a corrente continental que ia chegar para a gente aqui durante o verão ia ser seca. O que ia fazer nós morarmos em um deserto? Nós íamos morar em um deserto que nem é bem comum nessa região do planeta. Nós temos o deserto da Namíbia, o deserto da Austrália, todos nessa mesma área de latitude. Mas que bom que nós temos a Amazônia, que faz usar a atmosfera trazer ventos úmidos para cá, certo? Não são ventos secos, como de costume das correntes das massas de ar continentais. É uma exceção de massa de ar continental e úmida, mas a maioria das massas continentais são secas e oceânicas úmidas. Quanto tempo falta? Vocês podem olhar para mim, por favor? Tá faltando 2 minutos e 9 segundos. Tá bom. Zonas térmicas da Terra. Acho que vai dar para terminar, viu? Nós temos as zonas polares, que são também chamadas de zonas frias. Zonas temperadas, que estão entre o Círculo Polar e os trópicos. Tanto o Círculo Polar Ártico com Câncer, quanto o Antártico com Capricórnio. Nós temos a zona tropical, que também é chamada de zona quente, tórrida ou intertropical. Intertropical porque está entre os trópicos, né? O trópico de Câncer e de Capricórnio.
Nós estamos na zona intertropical, né? Nós estamos ao norte do Trópico de Capricórnio. Com essa divisão, nós podemos classificar 4 tipos climáticos fundamentais, que são os climas quentes, áridos, frios e temperados. Os climas quentes, nós vamos ter o equatorial e o tropical. O equatorial, nós vamos ter médias térmicas elevadas, ou seja, muito quente. Vai acontecer em baixas latitudes, ou seja, sempre próximo ao Equador, como é o caso do norte do Brasil, né? Pequena amplitude térmica, ou seja, vai ser quente de dia, de noite, no inverno, no verão. Vai ser sempre temperaturas bem próximas, não vai ter tanta amplitude que nem aqui. Intensas precipitações, ou seja, chove demais. Tropical, a diferença do tropical e equatorial, que é mais significativa, é que no tropical nós Agora vamos ter tá uma faltando menos de 1 minuto. Tá bom, obrigado. A estação chuvosa e a estação seca. Nós vamos ter chuvas no verão e seca no inverno. Climas áridos, nós vamos ter os desertos, que vai estar no clima desértico, carência de chuvas, latitude próximas a 30, como eu falei, que nessa nossa latitude seriam desertos, se não fosse a Amazônia. Mas, em geral, deserto do Atacama, deserto da Namíbia, na África, deserto da Austrália, praticamente na mesma latitude. E no norte também acontece isso, deserto do Saara, deserto dos Estados Unidos e o México lá, deserto da Mongólia.